Dai Weck, namorada do escritor Daniel Mastral, conta sobre sua relação com o escritor. Daniel Mastral é escritor e conferencista. Dai é formada em medicina integrativa, terapeuta holística. Após várias especulações sobre o namoro dos dois, a terapeuta decidiu então falar um pouquinho desta relação. Veja no vídeo a seguir. Eu vim aqui falar com vocês o seguinte: as pessoas sempre perguntam pro Daniel e pra mim também a respeito do nosso namoro, como a gente se conheceu, e ele sempre conta nos podcasts que ele vai. Mas assim, pessoalmente, andar perto, né, fazer parte do MGL desde 2010, mas o primeiro seminário que eu fui foi em 2002, que inclusive a Isabela ia naquela época. No começo ela participava, ela fazia o seminário junto com o Daniel, e eu cheguei a ir em alguns seminários nessa época. Logo depois ela parou, mas sempre fui uma admiradora da história dos dois e daquilo que Deus tinha feito na vida deles. Era nítido, e de alguma forma eu sempre acreditei na honestidade daquilo que eles estavam passando pra gente. E também, pessoal, uma coisa que eu quero deixar muito clara pra vocês: não tenho, nunca tive, e não existe a menor possibilidade de eu ter ou de surgir no meu coração algum desejo, nem que seja o mínimo, de substituir a Isabela. Muito esporadicamente, quando eu mandava uma mensagem, eu sempre me reportava aos dois. Mesmo que o celular fosse dele, eu sempre falava oi para os dois. Sempre foi assim em 100% das minhas mensagens. Então eu sempre respeitei, sempre soube o meu lugar. E outra coisa, né, gente? O Daniel chegou até aqui com uma parceira, ele chegou até aqui construindo a história dele com ela. Deus não deu ela à toa pra ele, e jamais ela vai deixar de ser honrada, de ser respeitada, de ser lembrada, nem por ele e muito menos por mim, que hoje, sei lá, faço parte desse momento da vida do Daniel. Mas é desse momento, gente. Aqui a vida é passageira, sabe? Isso daí não sobe na minha cabeça. Nós somos aqui humanos, e tudo que a gente tem aqui é efêmero. Se acontecer alguma coisa comigo amanhã, isso aqui tudo já não vai existir mais. Então, neste momento, eu tô construindo com ele a história dele, e ele tá construindo comigo a minha. Mas, de nenhuma forma, a gente desconsidera o que aconteceu. A gente só chegou aqui, e ele também só chegou aqui, e o bebê também já chegou aqui pra poder aparecer também na filmagem, nos stories, porque existe uma história, e no que depender de mim, sim, ela vai ser honrada sempre, respeitada sempre, amada sempre, porque essa história do Daniel não é só do Daniel, é dos dois, da Isabela e do Daniel. E também de vocês que sempre acompanharam o Daniel, assim como eu, uma admiradora da história de vida, do que Deus fez com eles. E eu e vocês, nós fazemos parte da história do Daniel. Nós fazemos parte de uma história mais do que do Daniel, de um propósito, né? Por que a gente tá aqui? Por que a gente se conheceu? Por que todo mundo agora, inclusive vocês que estão me vendo, por que a gente faz parte desse mesmo propósito, né? Enfim, pra mim é um imenso prazer compartilhar isso com vocês, mas a gente vai fazer um vídeo mais detalhado dessa história toda entre eu e ele. E é isso que eu queria mostrar pra vocês, falar um pouquinho, né, de coisas que às vezes a gente nem comenta na internet. E é bom sempre que a gente entenda a importância de quem arou o nosso caminho antes que a gente passasse por ele, né? Muitas vezes pode ser sua mãe, sua avó, mulheres que araram um caminho antes da nossa chegada. Então, que nós saibamos honrar uns aos outros com a honra que cada um merece.